ficar homem e mulher querendo fazer as mesmas coisas, vira uma das coisas mais tóxicas que existem dentro do relacionamento, competição. O casal, ele tem que ter um propósito em comum, para eles unirem forças. Você tocou uma palavra interessante, hierarquia. Existe uma vertente da psicologia que se chama constelação familiar. Apesar de não precisar você ser um especialista em constelação familiar, se você quiser olhar isso na Bíblia, se você quiser olhar isso no comportamento humano, você vai entender que a nossa sociedade, olha para a natureza explica tudo também. A nossa sociedade sempre vai ser, a organização dos seres vivos sempre vão ser em níveis hierárquicos, sempre. Então, não existe uma relação, seja amorosa, profissional, amizade, sempre vai ter um mais dominante e um mais passivo, um mais submisso. Quando se diz isso, não é porque a pessoa é uma fraca e o outro é bonzão, o outro é forte, que muita gente acaba errando. Não é isso. É que você é mais proativo, você é mais dinâmico, você tem mais visão lá na frente. Então você consegue analisar melhor as situações e dar os passos para aquela pessoa que às vezes é mais indecisa, para aquela pessoa que às vezes é um pouco mais insegura. Então, assim, dentro das relações, as mulheres são muito fortes. Nós somos da geração das mulheres fortes e independentes, e são mesmo. E um homem não deve achar isso ruim. Ruim é se ele for mais fraco do que ela. Agora, um homem que é forte o suficiente, forte eu quero dizer, confiante, que sabe o que quer e não fica arregando pra mulher, porque o cara arrega pra mulher quando a mulher manda e pisa nele, porque ele tá arregando pra mulher. O cara não. O que é você dominar a relação, você ser o dominante? Isso é um padrão comportamental. É você ser esse cara que é mais proativo, que sabe o que quer, que sabe o que merece, que sabe o que tolera. O que sabe o que quer, você pode inclusive trazer não só pra dentro da relação, também pra dentro da relação, mas para a sua condução, para o seu comportamento, para as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, um cara que tá lá com a mulher e eles vão fazer uma viagem e ele sabe o que quer, é o quê? É o cara que se planeja. É o cara que sabe quais são os passos que precisam ser dados na hora dessa viagem sair. Na hora de você sair com o carro, ele sabe que ele precisa colocar as malas dentro do carro. Ele sabe que ele precisa conferir o documento, que ele precisa conferir o óleo do carro. Ele precisa planejar essa viagem, quanto que vai gastar de pedágio, se o combustível está suficiente, se ele revisou. Então, ele já tem essa proatividade de organizar isso tudo. Agora, o cara que não é dominante, ele fica passivão, esperando a mulher mandar ele fazer o que precisa ser feito. Deixa acontecer aí, o que ela me falar eu faço. Aí o que acontece? As mulheres muito energizadas e potentes como estão, começam a ir fazendo tudo. No início é até bonitinho. E é muito cômodo pro cara. Ela começa fazendo tudo. Não que ela não possa fazer outras coisas, tá? Só que são divisões de funções. E é isso que é importante, essa questão da divisão de funções, né? Porque você deu exemplos, assim, de tarefas numa viagem onde realmente o homem, de uma forma natural, vai acabar assumindo, né? Mas tem uma série de outras tarefas que a mulher também vai assumir. É claro. Né? Então, e é isso que é importante deixar claro, porque o pessoal confunde realmente. Fala assim, não, pô, tudo que ela falou a mulher também pode fazer. Só que a mulher tá fazendo outras coisas. Porque né? se ficar todo mundo... Se ficar homem e mulher, Igor, se ficar homem e mulher querendo fazer as mesmas coisas, vira uma das coisas mais tóxicas que existem dentro do relacionamento. Competição. Isso é danoso demais. Eu vou fazer primeiro do que você, eu faço melhor do que você. Isso e é aí um joga na cara do outro. Isso vai minando o relacionamento, porque relacionamento é cooperação. Sim. É parceria. E não... É um time, né? Você é um time junto com outra pessoa. E não rivais. Então, se fica nessa briga de eu faço mais, eu faço melhor, cara, não dá certo. Entende? Então, o cara ser dominante, esse cara que, ao tomar essa posição, ele deixa a mulher muito mais tranquila. Ele deixa a mulher se sentir muito mais segura. Por quê? Porque as mulheres fortes, ela pode ser realmente forte. E ela consegue fazer tudo. Só que isso cansa. Nós vemos, você pode ver, de repente, na sua história, na sua família, de repente na família da sua esposa, não sei. Quem não tem uma avó, uma mãe, uma tia que carregou a família nas costas? Tem demais. Vários então, exemplos. O que os movimentos atuais não falam é a responsabilidade da mulher. Que ela ser forte porque não teve outra opção, a gente entende, óbvio, né? Às vezes o marido foi embora, aquele cafajeste e tal. Ok, eu sei que não foi, você só teve essa opção. Só que a sua responsabilidade começa muito antes, a responsabilidade da mulher. Que é ela saber escolher quem ela quer se relacionar. Sim. Porque às vezes a mulher, pra provar tanto o valor dela, que ela vai lá e vira a proativa, a que faz tudo, a manda-chuva. Aí se relaciona com homens fracos, que não querem
ser esse parceiro de vida responsável. E aí depois tá lá a mulher carregando a família nas costas. Ou seja, tudo isso tem que conhecer realmente na etapa do namoro, na etapa... Tem que identificar tudo isso pra saber se realmente o parceiro ou a parceira é o ideal, né? E aí, olha só, até aquilo que você falou, né? Pode ter o homem exercendo ali algumas funções e a mulher outras. Hoje a gente batendo um papo com um casal, os dois trabalham juntos, são sócios, fazem várias coisas juntos. Só que eu até perguntei pra ela, falei assim, o que você ajuda ele? No que lá na empresa? Porque eles montaram uma ajuda. Ele tinha a empresa, ela parou de trabalhar com o que ela trabalhava para ajudar eles dois ficarem na mesma empresa, no que já era dele lá. Porque falou, cara, Mari, eu preferi deixar de fazer o que eu fazia, porque senão a gente ia ficar dividido nos nossos caminhos. Né? Eu focando aqui em uma coisa e ele em outra. Então, eu acredito, isso eu falo para vocês também, que eu acredito muito que o casal ele tem que ter um propósito em comum, para eles unirem forças. Então, como ela percebeu que o dele tinha seu potencial e etc., ela se uniu a ele. E aí ela comentando comigo que, Mari, eu percebo que eu ajudo ele nas coisas que ele não enxerga. Eu percebo ali uma funcionária passando sempre cabisbaixa, que eu vejo que ela não tá bem. Eu falo pra ele, olha, fulana, todo dia eu tô percebendo que ela se comporta assim, assim, assado. Ele tem também um estúdio lá em outro estado. Eu chego lá no estúdio e eu percebo se o vidro tá sujo, coisa que ele não vê. Por quê? É porque mulher que vive, que é da limpeza? Não. Só que a mulher, ela tem uma coisa que se chama visão micro. Muito mais aguçada. E não que o homem não possa ter, mas estatisticamente falando, mulher tem uma visão micro muito mais aguçada do que o homem. Essas são as diferenças. Nós não somos iguais, nós temos diferenças. Então, e é muito importante isso também, a questão das diferenças. Entender realmente que homem e mulher têm as suas diferenças. Claro, existe muita similaridade de habilidade. Não, com certeza. Mas instintivamente existem diferenças. Todos nós temos capacidade para fazer basicamente as mesmas coisas que um e o outro. Só que o quanto isso é saudável a longo prazo é que é outra história. Sim. Entende? O quanto você vai permanecer de uma forma sustentável ali é que é a coisa. Porque uma mulher, ela pode fazer um trabalho braçal. Pode, ela consegue. Quantas a gente vê já fazendo? Só que a longo prazo, ela cansa. A longo prazo, aquilo ali perde o total sentido para a mulher. Porque, inclusive biologicamente, inclusive eu sou bióloga, me especializei em comportamento humano, biologicamente falando, o homem ele tem lá os hormônios, a testosterona, que dá muito mais força para ele. Só que aí a mulher vai lá, acha uma solução para isso e toma testosterona. E resolveu o B.O. Só que uma hora a conta vem. Ela cansa lá na frente, ela começa a se remoer por aquelas coisas que ela não fez, porque o instinto biológico uma hora bate, né, de reproduzir. Porque qual que é a principal função e destino biológico de uma mulher? Reproduzir. Essa é uma diferença que nós temos. Então, uma hora isso bate. Então, essa força, ela precisa ser um pouco engavetada. Ela precisa baixar um pouco essa energia. A Mari mandou o papo. Bora pra minha opinião. Cara, eu fico doido como hoje em dia. É necessário se falar óbvio. Parece que a galera faz força para ir contra. Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que tem funcionado há milhares de anos, é claro que o homem vai precisar exercer um papel mais ativo na relação, até porque muito já se foi falado aqui no canal, que a mulher precisa olhar o homem de baixo para cima, que ela precisa admirar esse cara, saber que se der qualquer problema, ele vai saber resolver. E como a Mari disse também, a mulher também tem seu papel fundamental na relação, que é o cuidado, ser mais observadora, entender mais os pequenos detalhes. Na relação, não existe um melhor ou pior. Simplesmente, um deve complementar o que falta no outro. E você aí, o que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários, eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag #MariEtop, para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!